com o secretário de Cultura de Armação dos Búzios, Alan Câmara, e com a Marlene Gouveia, ela que é artista plástica, juntamente com o Alan, que além de ser secretário, também é artista plástico. E hoje é o dia do pintor artista. E aí, para falar desse assunto e também de muitas ações que a Secretaria de Cultura de Búzios vem realizando, a gente convidou essas duas figuras, que eu já quero dizer por aqui que eu ganhei um prêmio, um presente, que para mim é um prêmio. Olha aqui, ó. O Alan fez uma aquarela da passagem no ano de 2021, quando ele trabalhou aqui na prefeitura. Ele disse que ia sempre para a passagem pintar. E eu fui agraciada com essa obra. E aqui é a rua do Arco, né? É a rua do entorno da passagem, tem a pracinha, aquela primeira casa que tem um restaurante, que eu não estou lembrando o nome agora. Bom, a gente está na português, praça. Restaurante português ali. É isso, a gente está aqui, mais ou menos é um Santa Rita, aquele restaurante que tem, esqueci, Maria Rita, alguma coisa assim, um restaurante que tem ali. Rita de Cássia. Rita de Cássia. Então, a gente está aqui quase em frente à igreja, né? Uhum. Estamos olhando para aquela casinha, um becozinho que vai lá pro canal. Isso aí mesmo, na Rua do Arco, O Arco é aqui à direita. Tá certo. Ali já é a entrada do Beco do Furtado. Isso, São Benedito tá aqui atrás. Beco do Furtado. Coisa linda. Lindo demais. Agora tem uma outra coisa que ele vai mostrar aqui pra gente daqui a pouquinho, que é ainda mais lindo e emocionante. Porque conforme eu havia prometido pra vocês, o Alan, além de ser artista plástico, ele também é historiador, também é professor de História da Arte. A gente vai falar um pouquinho sobre essa referência, que ele traz muito da memória buziana, né? Da ancestralidade buziana. E ele consegue olhar para uma paisagem, que eu acho que é o bacana do seu trabalho, Alan, que você olha para uma paisagem, você tira os elementos contemporâneos daquela paisagem, você devolve Búzios quando ela era aquela vila de pescadores, um povoado completamente preservado, isolado. Então, aqueles personagens, aquela tiazinha que ficava na janela vendo o povo passar, a outrazinha que passava para pegar água de cacimba, o outro que vinha, não sei lá o que, cada história. E ele, para quem não sabe, ele, não sei se tem tido tempo para isso, mas antigamente você ia lá, pintava, apresentava a pintura e depois falava um pouquinho sobre ela nas suas redes sociais. Tem tido tempo para isso, Alan? Muito pouco, Renato. E isso me preocupa muito, porque assim, eu antes assinava muito quadro, né? Assinatura. Agora estou assinando processo, memorando. Então estou me tornando um artista burocrata já. Mas né? assim, eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou me desvencilhar disso e vou voltar a fazer. Estou pintando ainda, lógico, um pouco menos do que eu fazia antes, né? Eu pintava, como você sabe, também gostava de gravar um vídeo explicando o porquê da pintura, né? Porque as minhas pinturas, além delas serem pictóricas, elas têm uma história por trás delas. Né? Ela não tá ali apenas representando uma paisagem, ela está representando o que está além daquela paisagem. Então tem muita história que subjaz dessas pinturas e eu procuro contar, e lógico, explicando, como eu vou explicar daqui a pouco um pouco dessa que eu trouxe aqui, que a gente não mostrou ainda. E, bom, agradecer mais uma vez o seu convite que você fez. Você é uma grande apoiadora da cultura buziana, nossa lá. Por isso até que eu trouxe esse presente para você, porque de fato você merece. Eu trouxe uma das minhas aquarelas preferidas, que é essa aí. Essa era uma queridinha que eu tenho guardado lá desde 2021. Eu falei assim, preciso levar um presente para Renata como retribuição a todo o apoio que ela dá. Tem dado na terceira vez, se eu não me engano, que eu venho aqui para falar de cultura, e você sempre com os microfones abertos para receber a gente. Então, obrigado. Estou trazendo aqui, você vai apresentar daqui a pouco Marlene, que também é artista. E Marlene já esteve aqui na cobertura da arte. Já teve, Marlene? Olha só, tá vendo? Me furou você. Tá vendo? Aí. Cheguei antes. Marlene, que também tem um trabalho aqui mais contemporâneo, mostrando Fred Mercury aqui. A gente já vai falar sobre isso aí. A gente já botou previsão do tempo? Não, já. Então vamos adentrar aqui nesse bate-papo aqui, que esse assunto é interessantíssimo. Hoje é o dia do pintor, artista. E aí a gente estava justamente falando sobre essa sensibilidade que vocês têm. Alan já falou um pouquinho, vamos apresentar a Marlene. Vini já conhece, mas eu não conheço. Pronto. Marlene. Novinha, Marlene, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29. E como é que você chega aqui com o Alan e trazendo... Mostra seu trabalho aí, por favor, apresenta aqui. Que é o Fred Mercury, né? Explica pra gente essa obra. Então... Mostra, mas explica mostrando. Mais um pouquinho, né? Deixa assim. Segura. Essa pintura aqui é o Fred Mercury vestido de um personagem de um musical.
Rocky Horror Picture Show. Eu sou uma amante dos musicais. Que legal. Então eu quis trazer essa mescla, né? Imaginando que o Freddie Mercury estaria muito bem se vestindo desse personagem. Vou aproveitar a deixa na minha fala inicial. Vou fazer já um convite, porque nessa sexta-feira eu faço a abertura de uma exposição lá em São Pedro da Aldeia. Ah, que O legal. nome Uma Ode aos Musicais, que tem essa temática. Então, na sexta-feira, dia 8, às 19 horas, vocês estão convidados. Olha que bacana, isso é muito bom da gente ver que a cultura se integra, né, Alan? Muito. A gente está falando de uma artista nativa de Búzios, que estava até me contando em off aqui, que ela nasceu, os pais não, né? Sim. Mas que ela já deu mais sorte na vida porque nasceu em Búzios, né? Com certeza. Mata a gente um pouquinho só de inveja, né, Um filho? pouquinho só. Eu tenho muito orgulho da cidade onde eu nasci, Santos, mas também. eu devo admitir que eu preferia que tivesse ali um Búzios, É. um Cabo Frio. Não era ruim, não. Mas tem. Não era ruim, não. Quando você pisou em Búzios, você já virou buziano, não é? É. O carinho que você tem pela cidade cria Exatamente. instantaneamente no primeiro contato. Então você passa a ser Paixão, parte. paixão. É. E aí, tava Marlene contando aqui que tem a sorte de ser buziana nata. E quando que você se envolve com as artes plásticas, com a pintura? Desde garota, que já tinha mania de, em vez de prestar atenção na aula, ficava rabiscando o caderno, era assim? Eu ficava rabiscando, prestava mais atenção rabiscando. É. Então, é uma coisa que vem de mim. Na minha família não tinha muitos exemplos de artistas, mas desde sempre eu pintava. Eu sou autodidata, então nunca fiz nenhum curso, né? Mas fui aprendendo com as técnicas e aí eu acabei me desenvolvendo. Aprender essas técnicas aonde? Na internet? Como é que foi? Na época ainda não era tanto a internet, quando eu estava começando, então pegava umas revistas, experimentava, comprava os materiais, então, e via com erro e acerto. Hoje em dia a gente tem muito mais aí com o YouTube e cursos, né? Inclusive o curso que vai ser dado pela secretaria, estou adiantando pauta, mas que eu gostaria muito que tivesse na minha época para poder aprender, né, mais sobre essas técnicas. E eu fui me apaixonando. A gente está vendo um depoimento importante de alguém que não teve acesso ao aprendizado gratuito e que foi buscar no seu esforço. Sim. Ela sozinha. Então se tornou autodidata num esforço. Sim. Mas está oferecendo a possibilidade para quem deseja aprender as técnicas para pintura, né, isso, Alan? Antes da gente falar sobre esse tema, eu também tenho curiosidade de saber, você era desses garotos que ficava rabiscando no caderno ao invés de prestar atenção na aula? O tempo inteiro. Desde que eu a minha forma de comunicação com o mundo, como a gente estava conversando no carro, era exatamente através do desenho. Eu fazia histórias em quadrinhos. Ai, que lindo. Quando era criança, eu contava histórias em forma de desenho. Então, assim, eu já era um contador de histórias, né? E um observador do mundo já desde criança e representava isso em desenho. A maioria das crianças é assim também, né? Você descobre o talento quando as crianças começam a se expressar, mas nem todo mundo tem esse potencial, porque, de maneira geral, as crianças começam a se comunicar assim. Lógico que tem aí um talento extraordinário que você percebe, opa, esse aqui, ele tem capacidade, ele tem aptidão, ele tem vocação para isso. Então, nem todos têm essa vocação. E o que nós estamos fazendo agora lá na Secretaria de Cultura, nós estamos observando que existe na cidade uma carência no segmento de artes visuais de formação para adultos, por exemplo. Né? Qual é o polo da cultura lá? Nós estamos procurando direcionar as ações da cultura para a economia criativa. Isso. Que isso é que é importante. É o novo conceito agora. É importante se apropriar dessa palavra economia criativa, porque tudo que a gente bota a palavra economia chama a atenção das pessoas, né? Quando você fala de cultura, palhaçada. Economia criativa, já mexeu com dinheiro. Já deu um emprego aí, né? Exatamente. O que nós estamos fazendo? A gente observou que o segmento de artes visuais, ele tem uma carência de formação de artistas. Porque você tem, às vezes, nesse caso agora, nessa fase que nós estamos fazendo, para acima de 18 anos, né? Pela estrutura que a gente tem na Secretaria para atender a esse público. O que nós queremos fazer? Formar artistas, né? Jogar artistas no mercado de trabalho. Para quê? Para se criar, fomentar essa atividade em Búzios, né? Através de apoio, de exposição, e colocar o artista também num cenário de produção de arte que realmente é rentável. Você tem, por exemplo, áreas do audiovisual em que demandam artistas plásticos e visuais para desenharem. Você tem a área, por exemplo, de videogame, você tem a área de cinema, que demandam essa formação, e são pessoas que não vão precisar sair depois de Búzios para ir trabalhar no Rio de Janeiro e São Paulo, vão poder trabalhar remotamente. A ideia da Secretaria de Cultura é exatamente isso, começar a formar esse profissional para que ele possa atender a essa demanda de mercado que tem, para aí sim gerar renda. A gente entende que a arte, ela é um ofício,
ela não é apenas um hobby, ela não tem que ser só um hobby. Lógico que tem pessoas que colocam como hobby, ou então uma prática terapêutica, ocupacional, mas a visão da Secretaria de Cultura hoje é realmente na formação do artista para que ele possa gerar renda a partir do trabalho dele. Então, essa é a nossa função, provocar esses artistas que têm aí já acima de 18 anos, que tem um talento que estava esquecido, uma vocação que estava ali parada. Vamos pegar essas pessoas para poder começar. E é um início, né? É um início de uma etapa que a gente pretende estender para outras também. Ou seja, é fomentar a produção artística em Búzios através desse segmento de artes visuais e outros que a gente tem também, né? Agora, você sabe que um tempo atrás eu vi um pedagogo falando um negócio curioso, e depois que eu ouvi isso, foi até no Sem Censura, mas tem muitos anos isso, né? Ele deu um depoimento o seguinte, ele virou e falou assim, se seu filho é bom em matemática e ruim em português, o que você costuma fazer? Você bota o seu filho numa aula de recuperação ou reforço para o português para que ele fique tão bom quanto ele é em matemática. Aí o cara disse, tá errado! Se ele é bom em matemática, tu bota ele no reforço de matemática para ele virar o cão em matemática. É isso aí. Ele tem que passar no português só para passar de ano, porque ele já demonstrou que ele tem aquela vocação para os números. Você tem que estar atento nessa vocação da criança. E agora, com essa oportunidade que a internet, o mundo digital oferece, é muito simplismo você achar que uma criança que está rabiscando no caderno de maneira espontânea só vai dar para pintorzinho de feira de artesanato em Ipanema ou ali mesmo em Búzios, na Praça Santos Dumont, na feira naquele festival que vocês fazem de artes plásticas que pega a cidade toda, né? O Circuito de Arte. O Circuito de Arte. Que acontece em setembro. É reduzir essa capacidade, porque, por exemplo, claro que tem artistas plásticos que viram verdadeiros milionários, mas vocês são artistas plásticos que sobrevivem com dignidade pelo trabalho de vocês. E é importante falar sobre isso, né? Sim, exatamente. E esse é o objetivo nosso. Você usou uma palavra que é chave para mim, a dignidade. Eu acho que o artista, de maneira geral, a gente tem que tratar dessa forma. Porque por muito tempo, Renata, a gente teve isso, e não é só a Secretaria de Cultura de Búzios, em outras também, é o artista chegar com o que eu falo de pirizinho na mão e implorar para um projeto. Graças à democratização dos editais, do fomento que chega para todos os artistas, isso foi resolvido. Hoje o artista, ele não vai lá receber um favor, ele vai receber um reconhecimento. Ele é prestigiado pela própria capacidade dele de ter participado daquele edital e ter conseguido um recurso para fazer isso. E nós conseguimos isso através da Aldir Blanc, né, no ano anterior. Conseguimos alcançar aí mais de 150 agentes culturais que receberam recurso. E hoje a Secretaria de Cultura, a gente só recebe artista para agradecer, para falar que foi bom, para aguardar o próximo edital. Tiramos aquela posição do artista de chegar lá implorando por apoio. Não. Aquela condição de miséria, né? De humilhação. Humilhação. É muito indigno para o artista isso. Ele já está fazendo algo que é extraordinário. Ele está fazendo algo que cura as pessoas, né? Que faz bem para a sociedade. O bem-estar. Uma cidade que tem cultura, ela tem um índice de bem-estar já reconhecido. Você pega Búzios, por exemplo, um calendário de eventos que tem. A cidade hoje é uma cidade que está o quê? Ela tem um índice de bem-estar. É verdade. Você percebe que ativa a economia está ali, as pessoas estão trabalhando. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Isso move uma cadeia de investimento que começa no palco e termina no restaurante. É a economia criativa. A economia criativa que atua. Então, assim, quando você tem uma cidade que ela está respirando cultura, ela está saudável. O índice de bem-estar e de felicidade daquela cidade está boa, porque ela está ali se divertindo. Isso não se trata de pão e circo, não. Isso se trata realmente de bem-estar social. Uma cidade que oferece cultura para a pessoa. Hoje tivemos agora o evento de jazz em Búzios. Até o Eduardo Paz foi ver. Até o Eduardo Paz foi. Ele contratou a Shakira, mas veio para cá, né? Um evento extraordinário de alto nível, sofisticado, que assim atraiu um tipo de público, que é um público que tem poder aquisitivo, que gasta na cidade, que investe na cidade, e está lá a cidade. Você vai nos restaurantes, você vai nos hotéis, o empresário, o funcionário está... Ainda bem que estamos trabalhando. Estamos em maio, Renata. Lotada a cidade. Cidade lotada. Peguei um engarrafamento para ir para lá, na ida e na volta. Exato, para você ter. Então, assim, é uma cidade que está respirando cultura, está respirando, tem eventos acontecendo. Ela está ativa culturalmente. E agora, vamos agora incluir os artistas locais também nesses eventos. Começamos agora com jazz.
Começamos um programa de eventos na Praça dos Ossos, que são eventos satélites. Quando existe um evento desse porte, nós colocamos uma extensão dele na Praça dos Ossos e foi um lugar delicioso. As pessoas amam ali. Amam O bucolismo ali, e ativou delicioso. toda aquela parte também. As pessoas, cheguei lá para assistir o show no sábado, alguns empresários que tem ali perto falaram assim, Alan, é isso que tem que acontecer aqui, ó. Ali lotado, imagino, né? Lotado. Assim, Pessoal almoçando, fim de tarde, pôr do sol, coisa linda. saíram do jogo do Flamengo, que infelizmente empatou, foi direto para assistir, o show e ficaram ali. O comércio todo local, trabalhando, todo mundo rindo, os funcionários também gostando daquele clima. Todo mundo feliz. Os músicos que participaram também, foram prestigiados, músicos locais. Então, assim, é uma cidade que eleva o índice de qualidade de vida e de felicidade, como a gente chama, um índice de bem-estar provocado pela cultura. A cultura faz isso. Então, a gente tem que dar dignidade para o artista. Quando ele surge diante da Secretaria de Cultura, ele tem que ser reconhecido. Ele não é um processo de assistencialismo. Não, é um processo de reconhecimento. É diferente. A gente, quando dá um recurso para um artista, nós não estamos fazendo um favor para ele. Estamos reconhecendo a sua importância para a cidade, para a cultura local. A gente, não sei, os ouvintes, quem já teve a chance de assistir ou conhecer a biografia do Van Gogh, um dos maiores gênios das artes plásticas do mundo, ele morreu angustiado, depressivo, cortou a orelha, entregou para a prostituta que ele se apaixonou. Só vendeu um quadro a vida toda. E mesmo assim, porque o irmão dele era marchand, ou seja, o irmão dele vendia os quadros dos outros. E o irmão dele ficava muito frustrado porque vendia o quadro de uma porção de gente, mas não conseguia vender do próprio irmão. A sociedade não compreendeu o estilo dele de fazer arte e ele morre depressivo por conta disso. E para a angústia, né, da família e tudo mais, que depois o irmão também morreu logo depois, também na esteira do desgosto do irmão, porque eram muito apaixonados um pelo outro, mas é o artista que enlouqueceu. Sim. É o talento que ninguém deu atenção. Não foi reconhecido na época dele. Menosprezado. Hoje você vai numa loja dessa aí, em shopping center, qualquer loja aí dessa aí, uma C&A da vida, você pega uma reprodução de uma obra do Van Gogh num vestido, numa blusa. Poxa. A tinta que eu uso para pintar, e Marlene também usa, se chama Van Gogh. Olha isso. Tá vendo? Todas as minhas pinturas eu usei Van Gogh. Olha aí. Olha aí, a Van Gogh que foi lá, não conseguiu vender um quadro só, como você falou. Hoje ele está espalhado em todos os segmentos de arte visuais, desde a tinta até o pincel, até uma tela, uma loja que vende produtos artísticos. O Van Gogh agora universalizou a arte de tal maneira que, se ele voltasse vivo hoje, ele perguntaria: como que isso aconteceu? Não ia ter dinheiro no mundo para comprar, para pagar a obra dele, o tanto de coisa, né? E aí, nesse sentido, queria que você também participasse, Marlene. Como é que é para você, assim, ver, você que é dessa nova geração, ver que existe hoje um espaço que respeita melhor o artista, né? Em qualquer vertente que ele se apresente. A gente vê que hoje a situação é bem diferente de outrora, né? Até porque, né, Alan, a pintura, a referência sobre arte, assim, ela, graças a Deus, mudou, né? Mudou. Fala, Marlene, como é que é para você ver isso? Então, hoje em dia, com as redes sociais, principalmente, a gente tem um espaço muito grande de divulgação. Então, o artista não fica mais dentro do seu ateliê. Esperando uma galeria te convidar, né? Exatamente. Então, você não precisa necessariamente ter uma galeria, ter um representante para ter a sua arte divulgada. Você mesmo consegue fazer isso. Nessa parte de reconhecimento do artista, eu acho que, voltando ao trabalho que a gente está fazendo, é muito importante que, além dos editais, a Secretaria está capacitando os artistas para participar. Então, para sair desse lugar de não conseguir estar, né, do artista que não consegue participar, que não tem a verba, junto com essas verbas que vêm, federais, municipais, a gente está tendo essa oportunidade de capacitar os artistas. Eu sou instrutora ministrando cursos de capacitação para fazer projetos e tudo mais, e eu vejo que a nova geração está com muita vontade, né? Estão entendendo que ser artista é, infelizmente, muito mais do que pintar. A gente queria que fosse só pintar, mas você se capacitando, você consegue ter um espaço no mercado. Então, ainda que seja um primeiro passo, essa capacitação é muito importante. E eu vejo que essa nova geração está buscando está entendendo essa compreensão de que, se capacitando além da técnica, você consegue ter o seu espaço.
Você falou aqui, né, Alan, que a pintura, para além de hoje ser conhecida, é importante legitimar o artista como um trabalhador, a atividade das artes plásticas ou em qualquer segmento como um ofício, mas tem também um aspecto terapêutico, o aspecto para o hobby, para lazer. Durante muito tempo foi só tratado, vamos fazer um curso ali de pintura para idoso, para relaxar, porque a velha aposentou, não tem mais o que fazer, tem vez de perturbar os netos, bota a velha para pintar pano de prato. Tá, pode até ter isso. Sim. Mas é possível, por exemplo, aquela pessoa que sempre admirou, de repente chega num curso desse e já começa ali ou precisa ter um mínimo de talento. Ou eu tô querendo saber o seguinte, é que nem fotografia, que eu pego uma máquina, ensino a técnica de usar e saio fotografando, ou eu preciso ter um mínimo de vocação, de espírito de artista plástico? Ó, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de pintar ao ar livre. Eu, por exemplo, recentemente fui lá agora no Mirante do Pai Vitório. Tá sensacional. E ficou lindo, né? Até recomendo que você faça uma visita lá, você vai gostar muito, porque o visual é impressionante. Eu tive lá para pintar, para conhecer o lugar, e também fui pintar um quadro lá, porque eu já pintei 2 quadros naquele lugar. O que eu percebo? Há diferentes tipos de pessoas em relação a uma arte. Tem pessoas que olham a arte indiferentes a ela. Elas não representam, não tem nada que chame e destaque a atenção para ela. Mas tem outras pessoas que são atraídas pela arte de alguma maneira. Seja como apreciador ou como um entusiasta que quer em algum momento aprender. Eu acredito que não há limite para a arte. Eu penso dessa maneira. É tudo questão de, primeiro, você ter paixão pela arte, você tem que gostar. Você tem que chegar numa casa, por exemplo. Eu chego numa casa, porque eu vivo com arte, eu observo o que tem de pintura. E a partir daquilo eu percebo o gosto. Se a pessoa está colocando a arte como um elemento decorativo, olha, ou se há realmente uma intenção de ter uma comunicação daquela arte. Eu, por exemplo, não consigo conceber uma parede de uma casa sem uma pintura que seja, porque me parece que a parede está sem alma, a casa está sem alma. Ela precisa estar olhando alguma coisa. O visitante, o próprio morador, ele tem que se sentir bem. Quando ele chegar ali e olhar uma pintura, igual eu tenho certeza que você vai olhar minha aquarela quando você colocar lá, eu vou olhar assim, aquilo está me trazendo um bem-estar. Algo gostoso está acontecendo aqui, eu não sei precisar o que é. É a poesia que a arte transmite para a pessoa. E isso aí a gente volta no assunto do bem-estar, é isso que a arte faz. Ela proporciona uma qualidade mental e psicológica para a pessoa muito além de qualquer outra coisa. É como um livro também que você lê, um filme bom, mas a arte está ali se comunicando, ela tem uma relação afetiva. Então, eu penso que qualquer pessoa que queira aprender arte em qualquer fase da vida vai aprender. Isso tem esse negócio de... porque eu não nasci pra coisa, eu não vou poder pintar. Nunca é tarde, né? Eu queria fazer esse curso, mas eu não sei, vou passar vergonha lá. Não. Eu acho, sabe o quê? Eu acho que em alguns momentos há até uma certa arrogância, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, eu não vou entrar no curso de desenho que eu não vou saber pintar igual a Marlene. É isso aí que eu quero saber. Isso pra mim não soa como um desestímulo, soa como uma certa arrogância. Por quê? Porque eu não quero ser como Marlene, eu quero ser como eu. Eu tenho que ser como eu. A minha forma de expressão, limitada ao que eu posso fazer, é a minha comunicação artística. Eu vou ser reconhecido por aquela forma. Se eu não conseguir fazer o Fred Mercury, como Marlene faz, eu vou fazer uma outra figura que vou ser reconhecido por aquilo. É a minha identidade artística que jamais vai ser como Marlene, como Renata, como Vini, mas vai ser a minha. Eu vou existir como artista com aquela técnica que eu sei representar. Então, assim... Faz uma árvore, faz pontilismo, faz um quadrado. A primeira coisa que você precisa saber... Figura geométrica. Sim, até a técnica, e aí que a gente está oferecendo através desses cursos, a técnica para você desenvolver a sua qualidade artística. É legal. Mas você não vai ser Van Gogh nem vai ser Marlene. Você vai ser Renata, você vai ser Alain, vai ser Vini. A sua forma de pintura, de arte, vai ser reconhecida pelo que você é e consegue transmitir. Então, não há limite para o artista. Todas as pessoas que sentem essa paixão, aquele contato com a arte, falam assim, alguma coisa está me atraindo ali, eu não sei o que é, eu não consigo explicar o que é. Por que eu estou olhando tanto aquela pintura? Por que eu estou olhando aquele pintor passar aquele pincel na tela? É alguma coisa. Então você tem a poesia dentro de você. A arte está ali habitando. Você agora precisa explorar essa arte. Como? Entra num curso, desenvolve, porque o mais importante você já tem, o desejo de ser um artista.
tem que Muito começar legal. pelo desejo. É que E- o talento às vezes é visto como uma coisa mágica, né? Nossa, É. eu nasci com talento, Não. então eu consigo fazer aquilo. Só que o que a gente vê muitas vezes são pessoas que são interessadas por arte desde muito pequenos, então desde pequenos estão fazendo. Então a repetição de busca da técnica faz com que você se torne bom naquilo. Exatamente. A arte é o quê? Paixão e técnica. Você só com técnica você vira um reprodutor de imagens. Olha, você falou um negócio que me chamou a atenção. Estava lendo outro dia que o Pablo Picasso, o pai dele já era artista plástico. Ele foi criado num ateliê. O pai botava ele para a atividade dele, criança, era o pai dava uma tela e ele ficava brincando com aquelas tintas dentro do ateliê. Então, o gênio Pablo Picasso começa com 4 anos de idade, vendo o pai na função e brincando ali com aquilo. Então, é um pouco que você fala, é técnica, mas também experimento, né? Ali o tempo todo, né? Ele, quando desenvolve o cubismo, antes ele já sabia pintar o classicismo com perfeição, fazia pintura como se um retrato fosse, Exatamente, né? exatamente. Ah, mas aí é mole fazer um triângulo torto aqui e dizer que isso aqui é cubismo. Não, peraí, mas você tem que ver que o cara... Sim. E aí entra a técnica. Aí é que entra um professor de arte explicando como que você vai representar a sua vocação artisticamente. Aí você tem que as regras, né, os cânones artísticos que vão ali delimitar o que você faz para melhorar o que você já sabe fazer. É um processo natural, é como você falou, experimentando o tempo inteiro, porque o artista é um ser em experimentação. Ele está o tempo inteiro descobrindo o que ele pode pintar, como ele vai pintar, que tipo de pincel, que tipo de tela. Ele está se descobrindo o tempo inteiro. É por isso que não há limite para o artista. O artista só precisa de técnica. É a Esse única curso coisa. é gratuito, É né? gratuito, é. Como é que faz para se inscrever? Eu vou deixar a Marlene falar. Fala. Eu tenho essas informações, mas Marlene tem as informações também mais técnicas, vai. Sim, então, o período de inscrição, inclusive, já passou. Teve o período de inscrição do curso, tivemos 114 pessoas inscritas. Uau! São, no total, 24 vagas para os dois turnos. Caramba, muito divididos. mais do que a capacidade, né? Definitivamente, Que foi um sucesso. A instrutora Raquel Condé ficou super feliz. É uma Vai ter pessoa que abrir muito outras capacitada. Eu vou falar depois dela, eu vou falar o que nós vamos fazer. Sim. Então, agora, amanhã a gente vai ter o sorteio, porque essas vagas vão ser definidas por sorteio, né? Para que seja democrático, Justo, né? Justo. E, a partir daí, as aulas começam no dia 2 de junho. Então, dia 2 de junho começam as aulas. A gente teve o período de inscrição, vai ter o sorteio, vai ter todo esse trâmite para fazer, levar os documentos e vai começar. As aulas são lá no Zanini? Vão ser na sala de aula da cultura, que fica na sede da Secretaria de Cultura. Aí depois é o que eu vou falar quando você der a oportunidade, já terminou? Pode falar. Porque qual é a ideia? Agora vamos estender também os cursos. Nessa primeira fase é o curso de desenho, oficina de desenho com a Raquel Condé, uma artista excelente que eu recomendo você depois dar uma pesquisada nela. É uma ótima artista, excelente pela técnica dela de representação das paisagens buzianas. Ela vai ser, nessa primeira fase, ela vai dar a oficina de desenho, e na segunda fase, porque nós estamos fazendo os trâmites burocráticos, nós vamos fazer uma iniciativa inédita no Zaninho. Aí sim, nós vamos formar pintores. Com a mesma Raquel Condé, que é pintora, nós vamos definir uma turma de pintores, onde vamos ter ali cavaletes, pinturas, vamos ter aula em campo, ou seja, sair da sala de aula para ir pintar as paisagens buzianas. Então, assim, nós vamos ter grandes novidades para esse setor de artes visuais a partir dessas oficinas de desenho. E assim como foi um sucesso com 114 inscritos, eu já falo agora para o pessoal da audiência para se prepararem, que nós vamos lançar depois, em breve, no segundo semestre, esse curso de pintura inédito, que vai se chamar Atelier, é o nome do curso, onde nós vamos realmente formar pintores. A cada mês o trabalho desses pintores vão para a área central do Zanini em forma de exposição. Então nós vamos povoar aquele espaço lá de artistas e estudantes de arte, como a gente não teve até agora em Búzios. Assim, vai ser uma grande oportunidade para as pessoas aprenderem. Olha que bacana, hein? Agora, vamos falar um pouquinho desse trabalho que você trouxe aqui para mostrar pra gente? Posso levantar? Pode, deve. E Alan aqui, assim, entre os talentos, os múltiplos talentos dele, ele como pintor, ele faz esse quadro que a gente olha e, né, como você mesmo disse, você tem que olhar para uma obra, se ela mexeu com você, já te jogou naquela zona de bem-estar, já te fez refletir, já te fez... E você agora andou parado, tá parado, mas você pintava os quadros, faz vídeo no Instagram contando a história desses quadros. Esse aí, por exemplo, você já chegou a fazer dele ou vai fazer aqui? Eu tô fazendo aqui. Então conta pra gente. Nesse momento. Renata, isso aqui é um episódio da história buziana, assim, que tem até uma certa tristeza, vamos dizer assim, né? Porque
Bom, como você falou, eu sou pintor, sou artista plástico, também sou historiador e pesquisador. Eu escutei recentemente um depoimento de um pescador já falecido em Búzios, um depoimento gravado pelo documentarista Raul Silvestre, que também é presidente do Conselho de Cultura em Búzios, em que ele relatava a história desse lugar aqui. É muito pouco conhecida essa história, muito. Porque nós vamos na Praia dos Ossos hoje, só para situar o espectador, de que nós estamos na Praia dos Ossos em Búzios hoje. Para quem conhece a praia. Deixa eu antes dar uma descrição para o ouvinte. A gente tem aqui na tela o mar de Búzios, um deck de pedras, né? Um barranco, um quebra-mar, um barranco, uma falésia. E temos aqui alguns pescadores, alguns homens, pelo menos, carregando pedras ali. Isso é o quê? É uma tábua? É uma padiola que se chama. É como se fosse uma maca. Sim. De madeira. Eu consegui carregar um número maior de pedra. Com corda ali? É corda? Não, né? é uma madeira que tem por baixo também. Ah, tá. Que aí eles estão transportando essas pedras, assim, produzindo quebra-mar ali, não é isso? O céu tá nublado, nuvens carregadas, os pescadores com a cabeça baixa, aquele estilo roupa surrada, mãos calejadas. Como se fosse um cortejo. Um cortejo fúnebre. Pés descalços. Pés descalços. Quase um cortejo fúnebre. E é exatamente isso. Enterrando alguém. Estão enterrando a história. É exatamente isso. Que história é essa que Renata, eles estão você enterrando? como historiadora, você já descreveu com uma precisão impressionante a imagem. Eu não faria melhor do que você fez, mas você reconheceu todos os elementos simbólicos que eu coloquei. Desde o céu nublado, a gente sabe que Búzios é reconhecido pelo céu azul, né, saturado, aquelas cores vibrantes, mas aqui não. Aqui nós temos uma tela com uma mensagem lamentável, vamos dizer assim. Porque nós temos aqui principal extrato da sociedade buziana, que é o pescador. Nós estamos na Praia dos Ossos, como você falou. É como se o espectador estivesse dentro d'água assistindo um cortejo. Um cortejo de quê? Essa cena estranha tem homens, né? São um total de 6 homens aqui, carregando em padiolas, que é um instrumento feito de tábua para transportar, inclusive até transportar doentes e também defuntos, vamos dizer assim. Eles estão transportando pedras pontiagudas para a construção de um quebra-mar. Ah, mas por que o quebra-mar? Porque, para quem conhece Búzios, eles estão no que seria hoje o Yacht Clube de Armação de Búzios. O clube mais rico de Búzios. É onde tem competições. Só milionário entra. É isso aí. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma falésia, que era o Morro de Santana atual, né, da Capela de Santana, uma falésia que existia ali naquele ponto, que desmoronava, desbarrancava por causa da chuva e do processo de erosão natural dela. Então, a partir desse argumento, os pescadores foram convencidos, né? Esses pescadores foram convencidos por alguns empresários de Búzios, nos anos 60, isso iniciou em 68 e terminou na metade dos anos 70, um processo de construção de um quebra-mar e um aterro, onde, segundo a promessa feita para esses pescadores, seria feito ali um estaleiro, a construção de um frigorífico para guarda de peixe, né? Conservação de peixe, e local, uma rampa para reparo e um guindaste para reparos de barcos dos pescadores. Benfeitoria para eles. Para eles. Por isso que eles foram convencidos, lógico, foram remunerados também, convencidos a fazer a própria mão de obra era feita pelos pescadores. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles estavam acreditando na promessa de que aquilo ali seria um espaço dele. Por quê, Renata? Porque lá do outro lado da falésia, vai ser representado em outra pintura, existia um conjunto de casas chamado Casas de Salga, onde os pescadores tratavam peixe com sal para poder produzir ali um pescado e vender para Cabo Frio, inclusive para outras regiões. Lá era um meio de renda, de geração de renda para esses pescadores. Então, aproveitando todo esse contexto do desmoramento das falésias, da casa de salga tinha uma precariedade, porque era artesanal ainda, convenceram eles a fazer o quê? Um processo de frigorífico, onde eles poderiam continuar salgando peixe, guardando peixe para poder levar, consertar o barco, ou seja, uma benfeitoria que atenderia predominantemente ao pescador. A gente sabe que hoje, pela história mostrando, hoje atual, que isso não aconteceu e hoje nós não temos sequer um barco de pesca sobre o Yacht Clube. O pescador foi defenestrado de lá. Exatamente. O que aconteceu foi que essa pintura aqui está revelando um aspecto da história, como acontece muitas vezes em Búzios, em outros lugares também, assim, que você tem a comunidade pesqueira, né, aquela comunidade menor ali naquela cidade, eles são suprimidos
são levados pelo poder econômico que chegam e descartam a história. Vai embromando, enganando, vem pra cá, não vamos fazer, vai ficar bom pra todo mundo, só Fizeram fica bom. um abaixo-assinado, os pescadores foram Pedindo convencidos. isso. Fizeram isso, eles concordaram, porque a promessa era que seria usado por eles, e aí não aconteceu, e a gente sabe que o Yacht Club está lá hoje, tem o seu papel na função econômica da cidade, não se discute, mas o pescador nativo ficou sem um espaço que eles tinham ali. Então, hoje o que a gente tem aqui nessa cena é uma cena dramática, como você descreveu muito bem, em que tem pescadores transportando essas pedras e jogando sobre a própria história deles. A história foi apagada pelo próprio pescador, que não sabia que estava apagando. É como se você der uma borracha para uma criança, ela escreveu o nome dela ali e você fala assim, apaga o seu nome. Simbolicamente ela apaga o nome sem saber que ela está apagando muito mais do que o nome dela. Está apagando a própria identidade. E assim o Brasil foi construído, né, Alan? O Brasil foi construído exatamente isso. Troca-se o espelho pelo ouro, troca-se a terra por... Aqui eu conheço a história aqui, por exemplo, em Cabo Frio, da senhora que era dona daquele terreno hoje onde é a escola Miguel Couto. Sim. Que ela trocou aquele terreno por uma mala de dinheiro. O homem prometeu que seria uma mala de dinheiro. Quando a família abriu, era um monte de dinheiro, uma nota de R$1. Nota pequena. E aí, quer dizer, o golpe tá ali. Quantas e quantas famílias e histórias. Eu mesmo também tenho na minha família histórias de grilagem de propriedade, mas como era a comunidade, como era muito a própria inocente. Expressão, a preço de banana, isso aconteceu muito. Por quê? Porque trocava realmente, olha, tá aqui a banana, você pode plantar suas coisas aqui, usufrui dessa área até você morrer. Quando você morrer, o seu filho não vai ter direito a ela. Ela vai ser passada para a companhia que adquiriu essa terra. Então, todo o processo em Búzios foi mais ou menos desse molde. E então, até hoje a gente vê famílias brigando para provar que são donas das propriedades. Exatamente. Que não se sabe da onde que chega um tal de empresário que diz que é dono daqui. Sim. O cara, o vô nasceu, o bisavô nasceu, o tataravô nasceu ali, nunca tinha dono. Né? Essa história de que tem sempre um dono da terra, né? E as camadas mais populares sempre servindo a essas pessoas. Né? Sim. E o papel desse trabalho de pintura que eu faço não é meramente artístico, é exatamente trazer essas histórias, né? Refletir sobre. E essas histórias estavam esquecidas. Isso aqui, por exemplo, quando eu coloco isso na internet, a pessoa, o que você quer dizer com esses homens andando sobre o mar aí? Carregando. Ninguém sabe da história por trás daquele lugar ali. E assim como tem outros. A única forma, a única produção que a gente tem de imagens sobre Búzios é quando Brigitte Bardot chegou lá. Em 64, os fotógrafos começaram a fotografar a cidade. Antes dessa data, não tinha nada sobre Búzios. É mesmo? A pintura está fazendo exatamente isso, que acho que eu já falei aqui no outro programa, é como se fosse um retrato falado da história. Né? Aquele desenhista forense que conta sobre um testemunho, um suspeito. As pessoas contam para mim a história e eu escuto uma história e falo assim, eu vou fazer uma pintura sobre essa história. E é isso que eu acho genial do seu trabalho, porque você consegue fazer justamente essa máquina do tempo, né? É exatamente isso. E contando a história, né? Muito aqui legal. Nós temos os dois empresários aqui, ó. Ah, são os dois empresários? São os únicos que não estão trabalhando, olha, observa. Que você tinha falado 6, eu ia te corrigir, dizendo que eram 8, mas... Não, aqui. São os dois, eles não estão com a padiola na mão. Entendi. Então, camisa listrada. Camisa listrada, uma camisa que não existia em Búzios naquela época. Você não tinha camisa listrada em Búzios, a camisa do pescador é essa aqui, ó. Então, a pessoa falando, a pintura tem muitas camadas de história, você observou muito bem várias camadas. Mas aqui eu coloquei 2 empresários de camisa listrada, com chapéu Panamá, com bermuda, que não é normal. E eles estão aqui o quê? Dando ordem. Eles estão na ponta do quebra-mar. Olhando e determinando onde essas pessoas devem jogar as pedras. Então tá aqui a história toda contada na pintura, retratada assim em camadas e minúcias que a pessoa vai olhando e vai vendo. Pô, eu tô vendo a Ilha do Caboclo, a Orla Bardot tá aqui, tô vendo 2 empresários e tô vendo esses trabalhadores que seguem cortejo. Eu fiz questão de colocar em cabeça baixa, assim, como se estivesse realmente seguindo. E eu achei impressionante, sabe o quê? Que você consegue, com as cores, chegar na tonalidade da água de Búzios. Isso é impressionante. Sim, é a água dos ossos. A tonalidade dessa água aí de um dia nublado. Um dia nublado, exatamente. É um dia de luto. Exatamente Legal. Isso. Parabéns. Se você ficou curioso para conhecer essa obra que eu narrei aqui para você, onde é que a gente vai ver ela exposta? Tá no meu Instagram, pode Seu falar? Instagram? Pode. É @Alan Câmara, Alan com L só e N, Câmara, igual Câmara de Vereadores, Câmara, _arte, ART.
E o seu, Marlene, dá seu arroba também pra galera seguir seu trabalho, conhecer. Agora vamos falar da sua exposição que vai acontecer essa semana, né? Perfeito. Meu arroba é Marleatória. Marleatória? É. Nome Eu é gosto ótimo. de interesses muito diversos, eu coloco lá um pouquinho de cada coisa. O nome é ótimo. A minha exposição, ela já teve uma edição lá em Búzios, né, no ano passado. O nome é Uma Ode aos Musicais, eu trago essa paixão pelos musicais. E agora vai para São Pedro da Aldeia. Então, para o foyer do Teatro Municipal Dr. Átila Costa. Ai, que legal, hein? Então tem tudo a ver, né? O teatro musical. Super. Então estou ali na área certa. E ela vai ficar até julho, dia 31 de julho. Então vai ficar bastante tempo para que as pessoas consigam ir lá visitar. E além das pinturas, eu quis fazer uma experiência interativa, para que as pessoas se sintam parte daquela história. Então vão ter áreas interativas, para você colocar o chapéu da Elfaba, subir na vassoura, escrever uma mensagem como Hamilton, poder dançar os passos de rock horror. Então vai ser bem interessante. Vou convidar vocês sexta-feira, dia 8, às 19 horas, lá no foyer do Teatro Municipal Dr. Átila Costa. É o vernissage, né? Exatamente. Mas a exposição fica até o dia... 31 de julho. Então, quem for ao Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia, a partir agora da próxima sexta-feira, vai ter aí uma oportunidade de um pouco menos de um mês, né? Não, mais de um mês. Vão ser 3 meses, 3 praticamente, meses? Ah, sim. isso. Julho? Bastante período, até julho, isso. Ah, tá. Então você vai ter oportunidade, então, quando estiver no Teatro Municipal, olhando para as paredes do teatro, lá no foyer do Teatro Municipal, já sabe que é o trabalho da Marlene Gouveia, que é marleatória. Marleatória. Vou tirar uma foto de vocês dois aqui, aproveitando. Tem mais alguma coisa que a gente não falou por aqui que vocês julgam importante dividir com a audiência aqui, Alan? Falamos, deixamos de falar uma coisa importante, que foi a audiência do Plano de Cultura. Ah, é? O Plano de Cultura importantíssimo. Bombou, né? Bombou, assim, casa lotada, como a gente não vê normalmente, principalmente tratando de cultura, que é um assunto que quase que periférico, né? Normalmente nas políticas da cidade, a cultura é meio periférica. E conseguimos levar o segmento, o setor cultural ali em massa para a Câmara, para apresentar um plano que é uma expectativa de 15 anos já. Começou esse processo de discussão em 2009, atravessou todos esses governos que nós tivemos, essas administrações, até que chegou agora no governo de Alexandre Martins, né? Conseguimos lá junto com a Procuradoria, a Controladoria, a Chefia de Gabinete, tramitar o mais rapidamente esse documento que já havia chegado já da última conferência, né, do ano passado, e enviamos em regime de urgência, o prefeito enviou, Alexandre, em regime de urgência para a Câmara e também lá na Comissão de Turismo e Cultura, com o vereador Felipe Lopes, também teve uma celeridade e conseguimos agora, num tempo bem interessante, levar esse documento para uma audiência pública. Tivemos lá a participação de algumas pessoas que falaram, né, expuseram suas opiniões, e agora o plano deve ir para plenário, para votação. Vamos ver se vai ter algum tipo de emenda ou ajuste feito por pelo vereador. E aí aprovar o tão esperado plano de cultura, que é o nosso plano diretor da cultura, né? É o norte, é o orientador das políticas culturais da cidade. E a partir de agora a gente espera saber para onde a cultura está querendo ir. Antes ela não sabia para onde queria ir, né? Uma política pública sem um plano, sem uma lei, ela está perdida, ela está à deriva no mar de burocracias. E também sem a participação popular. Isso é mais importante. Eu acho que isso é o grande elemento agregador, é fazer isso como tem que ser feito mesmo. Renata, isso é uma característica da cultura. A cultura ela é extremamente participativa. A própria essência dela exige participação popular, porque ela tem que ser representada por todos os setores da sociedade que se envolvem com cultura, e não estou falando só do artista, do agente, também envolve o espectador. O que ele quer da cultura buziana, né? O que ele quer experimentar. Todos participam em conferências. A construção do plano não foi uma construção da gestão, é uma construção da sociedade civil, feitas em conferências. Então, assim, isso foi passado, inclusive, para os vereadores, para que eles atentem a isso, porque ali tem uma vontade popular ali dentro. Cada artigo daquele foi construído pela sociedade civil, né? E Marlene acompanhou. Marlene, inclusive, ela chegou até a Secretaria de Cultura através da indicação do próprio Conselho de Cultura, como servidora. Então, ela chegou com essa legitimação da própria sociedade civil para ajudar na construção e elaboração do texto final do plano de cultura, que é o plano que nós enviamos para a Câmara e está lá. Vamos ter o plano. Fizemos também uma coisa muito importante, a efetivação do Fundo de Cultura. Opa, isso é importante. O Fundo de Cultura, que é o mais importante. E vem de onde o Fundo de Cultura? É próprio executivo ou tem alguma arrecadação do município que colabora? Por enquanto, é do executivo, ele é baseado em royalties ainda. Mas a gente espera potencializar esse plano futuramente. Tem lá a Lina
Lina Angélica, que é uma servidora efetiva da Prefeitura, ela chegou para a Secretaria de Cultura especialmente para trabalhar a construção do Fundo de Cultura, e onde vamos, a partir de agora, conversar junto com o prefeito também, a gente potencializar esse Fundo de Cultura para que a gente tenha, além dos royalties, outras formas de arrecadação. Vamos pensar talvez em renúncia fiscal, Legal. incentivos, algum tipo de instrumento que possa ter ali, doação que seja também, e outras formas que a gente possa também fazer com que o fundo não dependa apenas dos royalties, mas de outras fontes também que a gente possa arrecadar. A gente deve trabalhar agora a regulamentação do fundo, né? Passar para essa segunda parte, fazer uma regulamentação para entender esses trâmites de como trazer essas outras verbas para o fundo. Então, essa construção é muito importante. A gente está fazendo uma base normativa em Búzios, né, nesse sentido. Agora temos o Conselho Atuante, um plano que está aí, prestes a ser aprovado, e o fundo, que é a estrutura necessária para que continue tendo repasse de verbas federais, para que tenha realmente a cultura como uma estrutura de política pública. Não só como um evento, uma exposição, um acontecimento, mas uma coisa que seja perene mesmo. Sensacional. É muito nisso que bom. estamos trabalhando, né? A gente está trabalhando a base da cultura, né? Construindo alicerces para ela, para que a gente não tenha aventuras futuras na cultura. Porque a cultura, como é um tipo de pasta, né? De política, que você permite improvisos, né? Porque parece que faz parte do conceito da cultura você improvisar. Não. A cultura como política pública, ela não pode ter improviso. Ela é como uma outra pasta, ela precisa de planejamento. A gente tem que planejar as ações da cultura para que elas aconteçam a médio, né, a curto, médio e longo prazo. O plano tem isso. E os instrumentos que nós estamos criando, a base dessas políticas, ela vai dar para o próximo gestor que assumir a cultura o compromisso de dar continuidade a essas práticas. Então, assim, o que a gente está construindo hoje nessa cultura é realmente essa quebra de paradigma de não permitir que o secretário chegue e comece a improvisar, fazer do jeito dele. Não, a sociedade já decidiu o que ela quer, é isso que ela quer. Então não inventa. Faz a coisa com responsabilidade e cuida para que essas políticas que foram determinadas por ela sejam continuadas. Cumpridas, né? Cumpridas, é isso que precisa. Não precisa inventar disco voador chegando na Terra para trazer cultura de outro planeta. Não, a cultura já está definida como política. Senta na cadeira e pilota o avião agora nesse plano de voo que já foi feito pela sociedade. É isso que a gente está construindo dessa forma. Muito bom. Isso aí demonstra. Alguém tem que fazer esse trabalho chato da burocracia, sabe, gente? Sim. Não dá pra ficar só pintando, tocando sax, declamando poesia, fazendo esquete teatral. Alguém tem que fazer segurar no a papel, burocracia. ler os documentos, Exatamente. preencher as planilhas. Isso. Né? Não é fácil, essa parte é chata beça. E é o que a gente está deixando pronto agora. Talvez eu não vai ter que se chatear tanto com isso depois, porque já vai estar tudo prontinho. Só senta e pilota o avião, vai. O avião já tem plano de voo. Isso aí. Bom, agora vamos pro like e dislike aqui. Nós já estamos no final da nossa entrevista. Deixa eu trazer aqui, eu não sei se Marlene já conhece, já participou, já conhece. participa. Então vamos dar primeiro para Marlene, primeiro as damas, né, Vini? Vamos. Vamos ver para quem que vai o like e dislike dela. Lembrando que sua câmera tá por aqui, tá, Marlene? Vamos lá, solta aí, Vini, vamos ver. Like e dislike. Marlene Gouveia, para quem vai ser o like hoje? Então, meu like vai para as pessoas que valorizam os pintores. Vamos falar do dia do pintor, né? Artista, que valorizam a arte, que dão valor àqueles que realmente produzem e pintam e expõem seu trabalho por aí. Isso aí, muito justo. E o dislike? Então, o dislike, ele vai ao contrário. Eu vou seguir nessa linha. Para as pessoas que desvalorizam, que agora dão mais valor a uma arte feita por uma inteligência artificial, por uma máquina, do que pelo próprio ser humano. Você sabe que você está tocando num ponto, eu estava lendo agora uma matéria falando que esse negócio do uso da inteligência artificial e da falta da prática da escrita manual está afetando nossa capacidade cognitiva, sabia? Então, Muito. a gente está deixando de usar a mão para as atividades e aí Muito. isso está deixando... Somente o manuscrito. Eu adotei agora a prática de escrita de novo. Pego a lapiseira e tudo que eu vou escrever, eu estou escrevendo na mão. Não estou deixando um pouquinho digital, o teclado de lado, exatamente para poder... Porque essa é a forma original do ser humano de comunicação, né, de comunicação. A gente tem um sistema cognitivo ligado aos nossos membros. A gente não pode abrir mão disso, senão a gente vai ficar monoativo, vamos dizer assim. A gente precisa ter essas conexões mantidas, porque a essência do ser humano é essa. A gente pensa e faz. A inteligência artificial só deixa a gente nem pensar sequer, né? A gente não pensa. Então a gente está engessando toda a nossa cognição através dessas ferramentas que
são democráticas, elas foram democratizadas, todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer uma arte hoje, mas o que, que essa arte representa? O que, que ela tem de você para poder comunicar? A inteligência artificial, ela toma o que você tem mais importante, que é a sua autoria, a sua identidade. Você não existe ali, é ela que está ocupando o lugar. Então vamos pra você, agora eu quero saber você, Alan. Pra quem vai ser o like hoje, Alan Câmara, nesse dia 5 de maio, dia do pintor? O meu dislike, Renata. Então, primeiro seu like. O meu like vai para o setor cultural de Búzios. Para todos os segmentos. Apesar de hoje ser o dia do artista, eu vou dar o like para todo o setor cultural que compareceu em massa, lotou a Câmara Municipal, mostrou força, mostrou presença social no dia da audiência. E não só no dia da audiência, essas pessoas estão aí, elas estão agora sendo atraídas pelas políticas que a cultura está oferecendo e demonstrando, gerando confiança, e é o que eu chamo, criando um centro de gravidade para essas pessoas chegarem e acreditarem no que a gente está começando a fazer. Então eu dou meu like para esse setor cultural de Búzios, o artista local principalmente, os povos tradicionais que tem lá, caiçaras, quilombolas, marisqueiras, essas pessoas merecem um like porque elas são o extrato cultural da cidade. Muito bom. E o dislike, senhor Alan? Vai pra quem? Ou para o quê? Vai para o quê? Meu dislike, Renata, vai para uma coisa que eu abomino, que é o heroísmo, o protagonismo e o salvador da pátria. Eu não acredito nesses três sujeitos como condutores de processos democráticos. A cultura, por exemplo, eu sempre digo, não existe protagonista, nem herói, nem salvador da pátria. Quem faz a cultura são as pessoas, somos todos nós que fazemos a cultura. Então, quando surge um salvador da pátria, um protagonista, um herói, eu descarto, porque aquilo não vai funcionar. A cultura não reside numa pessoa, ela reside num grupo. A cultura é um grupo. A cultura sempre vai ser o coletivo, nunca vai ser individual. Então não tem, lá em Búzios eu falo, não existe protagonista, nem salvador da pátria, nem herói. O protagonista ele pode ser quando ele for o artista que vai apresentar a sua obra. Ele vai protagonizar a sua própria produção. Agora a cultura não é secretário, não é conselheiro, não é artista, é coletivo, se chama coletivo. Então meu dislike vai para essas três pessoas, o herói, o salvador da pátria e o protagonista. Muito bom. Aulas, como diz lá em São Gonçalo, né? Muito obrigada por receber vocês dois. Parabéns pelo dia do pintor artista. Muitas obras, muitas exposições, muitos projetos, muitos ensinamentos espalhados, multiplicados, e que vocês, quando estiverem bem velhinhos, possam encontrar os alunos dizendo: professora, eu aprendi com a senhora, professor, se não fosse pelo senhor. Acho que é para isso que a gente vive. É isso que a gente vive, exatamente, para transmissão do que a gente tem de melhor, para tornar esse mundo melhor. Né? Esse é o papel da arte, da cultura, tornar o mundo melhor. E tem tornado, pelo menos, a minha vida muito melhor. Sem arte eu não sei nem viver. Espero que as pessoas tenham cada vez mais noção de que cultura, arte, como já dizia o poeta, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Isso aí. Vou sair rapidinho pro intervalo, já eu volto, me despedindo aqui dos nossos convidados. Você não sai daí não, me dá um segundinho só. Até já.